Beleza, agora tá gravando. Então aqui a questão 1, ó, esse é o solo. Do solo aqui eu vou lançar um objeto com a velocidade aqui, ó, v0. Essa velocidade v0, ela em módulo, né? Ela vale 100 metros por segundo, ok? E vai ser lançado com ângulo θ aqui, onde o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ vale 0,6. Além disso, a gravidade no local ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor dela em módulo, mas a gente sabe, né, a gente agora está representando vetorialmente, que a gravidade ela sempre aponta para baixo. Então, nesse sentido, aqui a gente vai escrever como menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já justificado até nos primeiros vídeos que eu passei para você, né, sobre aquela análise vetorial, a cinemática vetorial, certo? Então, além disso aqui, tem mais alguma outra informação? Acho que não, né? Acho que isso aqui é tudo. Aí a primeira pergunta que ele faz, então, letra A. A primeira pergunta que ele faz é as componentes. Quais vão ser as componentes? Lembra que nesse tipo de movimento, a nossa análise se dá em termos dos eixos, né? O eixo Y e eixo X. Eu falei no vídeo, né? Que no eixo X, ele se comporta como que tipo de movimento, galera? Fala pra mim aí. Pode digitar ou falar em áudio, tá? Turma? Alguém? O eixo X é movimento uniforme? Isso, eixo X é MRU, movimento uniforme. E o eixo Y seria? Uniformemente variável. Exatamente, perfeito. Então, no eixo X é MRU. MRU é o que mesmo? É velocidade constante. Então, a componente X da velocidade vai ser sempre constante. O vetor V0x vai ter sempre o mesmo tamanho, né? Quem tiver com dúvida nisso, depois dá uma olhada no vídeo de novo, que eu falo sobre isso, tá? É importante você ter em mente essas características. Então, esse vetor V0 aqui eu vou decompor ele em uma componente X e depois eu vou decompor ele em uma componente Y, V0Y. E aí como é que a gente faz para achar o tamanho dessas componentes, né? Como é que a gente consegue calcular essas componentes, galera? Alguém se lembra? Isso aqui, ó, forma um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, então eu posso aplicar aqui a definição de seno e cosseno. Vamos começar aqui com seno. Seno de θ, qual que é a definição de seno de θ? Não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Esse é meu ângulo θ, tá aqui. O lado oposto é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho aqui, ó. Esse lado aqui é o V0y também. É paralelo a essa componente, então tem o mesmo tamanho que ela, tá? Então meu cateto oposto seria V0y, porque é o lado oposto a esse ângulo. Já a minha hipotenusa, quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. É sempre o lado que faz oposição ao ângulo de 90 graus. Ó. Aqui está o ângulo de 90 graus. Esse lado se opõe a esse ângulo de 90 graus, logo ele é minha hipotenusa. Certo? Aí pronto, apliquei as definições, agora eu vou trocar os valores. Né? Quanto que vale o seno de θ? 0,8. V0y eu vou repetir porque é incógnita. Quanto que vale o V0? Tá aqui, ó, 100. Aí eu vou fazer essa conta, ó. V0y vai ser quem então? Vai ser 100 que multiplica 0,8. Isso aqui vai dar 80 metros por segundo. Então já achei a minha componente V0y. Essa componente V0y ela vai ser constante ao longo de todo o movimento, turma? Sim ou não? Sim ou não? Ela é constante ou não é constante ao longo do movimento? Eu acho que não, porque Vai se lá. trata do eixo Y. E esse eixo está em movimento variado, né? Então a velocidade vai estar mudando. Perfeito. Não. Quando ela chegar lá no topo, na altura máxima, né? Porque lembra que ela vai executar esse tipo de trajetória aqui, né? Que a gente chama de trajetória
parabólica. Quando ela estiver aqui no topo, ou na altura máxima, quanto que vai valer a componente y? Que não vai ser mais o V0y, vai ser agora um VY, né? Quanto que vai valer esse VY aqui em cima? Alguém sabe? Turma? Alô? Não lembro. Show. O VY aqui vai ser 0. Quando ele está na altura máxima, ele parou de subir. Logo, ele não tem velocidade, né? Se ele tivesse velocidade, ele continuaria subindo. Como ele parou de subir, a velocidade dele zerou, ele vai voltar, vai começar caindo. E a componente x aqui, ó. Quanto que vai valer a componente x aqui? Vx. Vai ser 0 também? Sim ou não? Aguardando a interação aí, ó. Sem medo, gente. Não precisa ter medo de errar, não. Chuta aí, então. Sim ou não? Eu acho que não vai ser 0. Porque x é constante. Show de bola. Perfeito. Vai ser diferente de 0. Não vai ser 0. É constante. Até porque ele continua se movendo. Se ele continua se movendo é porque tem velocidade. Então aqui... E esse valor de Vx é o valor igual a V0x, como você já colocou aí, né? Porque, por ser constante. Tudo bem? Então aqui só uma discussão rápida de alguns pontos que são pertinentes aí. Tá? Então, ó, achei minha componente inicial da velocidade em y usando a definição de seno. O que eu faço para achar agora minha componente da velocidade no eixo x? Vou usar a definição de cosseno. Cosseno de θ é o quê? É o cateto adjacente. Adjacente é o quê? Ao lado do ângulo. Se esse é o ângulo, esse aqui, ó, é o meu cateto adjacente. Então, meu cateto adjacente fica sendo V0x. Dividido pela hipotenusa, que é V0, a hipotenusa, o lado maior, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quanto que vale meu cosseno θ? 0,6 V0x sobre 100. V0x, então, é igual a 60 metros por segundo. Então, tá aqui, ó, determinadas as componentes da velocidade, ok? Então, isso aí foi a letra A. Agora eu entendi. Jura? Quem falou isso aí? Sim, eu. Você promete que você entendeu? Sim. Eu não estava entendendo o que eu fazia com o seno e cosseno. Show, que coisa boa. Muito bom do professor ouvir isso aí. Beleza, vamos agora para a próxima questão. Deixa eu procurar ela aqui, cadê? O próximo item, né? É B. A B agora é o seguinte, qual que é o tempo total? Né? Quanto tempo ele demora para saindo do solo, saindo aqui do solo, ele volte ao solo, né? Vai voltar aqui. Como eu posso responder isso? Aí é o seguinte, galera. Quando a gente vai resolver movimento projétil, você tem que ter em mente as equações. Lembra que a gente separa agora a análise por eixo? Então, eu vou ter aqui um conjunto de equações aqui para o eixo x e um conjunto de equações aqui para o eixo y. Tenha sempre as equações anotadas próximas a vocês. Tá? Então, vamos anotar aqui. Olha só. Eixo x. Qual é a equação do eixo x? Eixo x é do tipo MRU. A equação só tem uma, é essa, ó. X é igual a x0 mais vezes 0x vezes t. Vocês estão lembrando disso aqui? Eixo y. Eixo y é MRUV, né? É um movimento variado ali, ó. Então vai ser o quê? Y igual a um y0 mais um v0yt mais um a t ao quadrado sobre 2. Outra equação, vy é igual a um v0y mais a vezes t. E vy ao quadrado é igual a um v0y ao quadrado mais 2 vezes a delta y. Então você tem que ter em mente essas equações aqui, ó. Você tem sempre deixa elas... Opa, passei aqui, errei. Anotada perto de você, tá? Porque é ela que você vai consultar para saber qual é o melhor conjunto de equações ou qual é a melhor equação
para te ajudar a responder. Por exemplo, primeira pergunta aí, letra B, né? Letra B quer saber o tempo total, ó. Tempo é letra T. Então, o que tem tempo? Ó, essa equação tem tempo. Essa equação tem tempo. Essa equação aqui tem tempo. Ficou meio apagadinho, mas não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tá? É um A e aqui é um T. Essa terceira aqui não tem tempo, então essa terceira aqui eu já não vou usar, ó, Torricelli. Não uso Torricelli. Aí eu tenho que usar, então tem que ser uma dessas três. Aí o que você faz? Qual que é a melhor? Qual que é a equação correta para você usar? Você tem que procurar. Como é que você procura? Olha para os dados e olha para a equação. Vamos começar aqui, ó, essa. Será que essa equação vai dar para a gente achar? Tá sendo gravada, Rafael. Será que essa equação vai dar para a gente achar? Vamos ver. O tema é incógnita, então eu preciso ter todas essas outras informações aqui, ó, disponíveis para poder determinar esse T. Então vamos verificar. V0x, eu sei quanto que vale V0x? Ó, sei, ó, tá aqui, ó, 60. Opa, parece estar no caminho, hein? X0 é a coordenada que ela começa. A gente, por definição, sempre coloca aonde ela começa, né, como sendo o nosso eixo de coordenadas. Então, aqui sendo o solo, né? Então, aqui o x0 aqui, ó, vale 0. Tudo bem, galera? Então, ó, esse cara é 60, esse cara aqui vale 0. Falta descobrir quem? O x. Quem é o x aqui? Se eu quero saber o tempo para quando ele chega aqui, eu teria que saber o x desse alcance aqui, ó, essa distância. Eu tenho essa informação x, pessoal? Só olhar para os dados Não. aqui, ó, não tenho. Então, ou seja, essa equação não vai dar para me responder o t. Aí, o que você faz? Vai procurar outra equação, tá? Vamos procurar outra equação. É assim que faz, pessoal. É sempre assim. Você quer achar o t, vai nas equações que tem t. Olha a equação, olha para os dados, vê se tem as informações. Não tem? Passa para a próxima. Vamos para a próxima. Aqui tem t, ó. Aceleração. Eu tenho aceleração? Tenho. Tá aqui, ó. Gravidade, ó. Aqui tá os dados, aqui tá as equações. Gravidade. T é a nossa incógnita, né? Então, V0y. Eu tenho V0y? Tenho, ó. Tá aqui, ó. 80. Y0. Y0 é a altura inicial. Qual que é a altura inicial desse objeto, turma? Fala pra mim aí. 0. 0. Ele Zero. partiu do solo. O solo é 0, então Y0 é 0. E aí, como eu quero saber o tempo total, o tempo para quando ele terminar o movimento, qual que vai ser a altura final dele? 0 também. 0 também, porque ele começa no solo e depois ele volta para o solo. Então, ó, essa equação parece ser a melhor, né? Tem um A, tem V0, Y0 e tem Y. Então é ela que a gente vai usar. Então a gente encontrou a equação correta para poder responder o que ele está pedindo. Então vamos fazer uso dela aqui, ó. Tá? Qual que é? Vamos lá, então. Vou escrever ela aqui, então, ó. Y é igual a um Y0 mais um V0Y vezes o T mais um A vezes um T ao quadrado sobre 2. Aí vamos lá. Y é a altura final, vale 0, vai voltar ao solo. A altura inicial é 0 porque ele saiu do solo. Né? Um é porque ele saiu, o outro é porque ele vai voltar para o solo. V0y está aqui em cima, ó, é 80 vezes o T. A aceleração vale aqui, ó, menos 10. Que divide 2 vezes T quadrado. Ó, tem uma equação de segundo grau aqui para resolver agora, né? Então vamos agilizar isso, ó. 0 é igual a 80t. 10 que divide 2 dá menos 5t ao quadrado. Então tem uma equação de segundo grau para resolver aqui. Essa equação eu posso resolver ela usando Bhaskara, tá? Só que por estar incompleta, eu acho mais prático a gente fazer o seguinte, a gente deixar o t aqui em evidência, ó. Vou escrever assim, ó. 80 menos 5t que multiplica t. Beleza? Eu acho que eu já fiz isso em sala, né? Não sei se isso é novidade para vocês. Porque se eu pego o t e multiplico aqui 80 e o t que multiplica 5t, eu volto para a equação anterior. E aí, por que é interessante escrever nesse formato? Se eu tenho aqui, ó, um produto de dois números aqui, vou colocar aqui, ó. A vezes B igual a 0. Um produto de dois números que dá 0 só pode ocorrer se ou A é 0 ou B é 0. Concorda? Então aqui eu tenho um produto de um número que está dentro do parênteses vezes um outro número que é o t. Se esse produto aqui dá 0, então ou o 80 menos 5t é 0 ou o t é igual a 0. T igual a 0 está aqui e vou resolver agora uma equação do primeiro grau, ó.
Então isso aqui fica sendo o quê? Menos 5t igual a menos 80, tá? Vai multiplicar por menos 1, todo mundo aqui fica positivo. T é igual a 80 que divide 5. T vai dar... Quanto que é 80 dividido por 5 aí, ó? Valendo, hein? Valendo o ponto 16. extra. Opa, já ganhou o ponto extra. A Aline tá esperta. Fake news, viu, Aline? É fake news. Não vai ganhar ponto extra, não. Pô, Mas valeu, você tá de parabéns. Show? Aí, ó, 16 segundos. Aí eu achei dois tempos, ó. T igual a 0 e T igual a 16. Esses dois tempos têm sentido. Porque no fundo, aqui na equação, o que que você encontrou? Eu encontrei o tempo para quando essa altura y aqui for zero. E existem dois instantes em que a altura y vai ser zero. Um para quando ele é lançado, por isso que o tempo zero. E o outro para quando ele volta para o solo, o tempo igual a 16. Beleza? Então tá respondido a letra B. Difícil? Fácil? Mais ou menos? Qual é a percepção de vocês aí? Por favor. Ô, professor, nessa questão, Uhum. você consideraria se eu colocasse só o t igual a 16? Ou tem que colocar os dois valores? Não, aí nessa questão é o t igual a 16 porque ele tá falando especificamente, né? O tempo de volta. Entendi. É o tempo para ele voltar ao solo. Então seria t igual a 16. Show? Mas aí, o que que vocês acharam? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Agora é a hora, pessoal, de tirar dúvida. Tem alguém aí? Alô, 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 tá alô. de boa. Com você explicando nunca mais fácil do que a gente tentando fazer É, só. mas vocês têm que tentar. Tá bom. Tem um outro jeito, galera. Tem um outro jeito mais rápido de chegar nessa resposta aqui. Que é uma propriedade do movimento projétil. Qual que é a propriedade? Olha só. Se eu tenho aqui um ponto A aqui, vamos colocar. E um outro ponto B aqui, ó. Eu sei que está carregado. Eu vou desenhar aqui embaixo, então. Talvez para você conseguir enxergar. Vamos lá, movimento projétil. Tem um ponto A aqui. E vou ter um ponto B aqui. Se esse ponto A e esse ponto B, eles estão à mesma distância do solo, à mesma altura, eles necessariamente, só um momento, Isadora, eles vão ter a mesma velocidade em módulo, porém o sentido contrário, ó. Meu VA aqui, se ele for, sei lá, 30 metros por segundo, o meu VB ele vai ter que ser menos 30 metros por segundo, sacou? Isso é uma propriedade do movimento projétil. Se eles estão à mesma altura, eles vão ter a mesma velocidade em módulo, porém sinal trocado. Sim, Isadora, posso fazer isso aí. Posso fazer sim, tá? Tá claro? E aí, o que eu uso aqui, ó? Nesse caso, como ele executa, né, um movimento projétil completo, né, saindo do solo e voltando ao solo, eu posso dizer o seguinte: a velocidade com que ele inicial em y aqui, ó, né, de 80, então a velocidade em y aqui final, ó, com que ele volta ao solo, seria aqui, ó, menos 80. Sacou? Você está entendendo o raciocínio? Dá um oi. Repete essa última parte aí, professor, que eu não entendi, não. Eu falei o seguinte, uma outra maneira da gente responder a letra B. Tem uma propriedade do movimento projétil que é o seguinte: se eu tenho dois pontos, né, um ponto no movimento de subida e um ponto no movimento de descida, que eles estão à mesma distância do solo, eles têm a mesma altura, isso significa que eles vão ter a mesma velocidade, porém com sinal trocado. Então, por exemplo, se no meu ponto A ele sobe com 30 metros por segundo, o meu ponto B ele vai ter que estar descendo a menos 30. Né? Então, nesse sentido, ó, isso aqui olhando para a componente Y, tá? Essa informação vai para a componente Y. Então, aqui, ó, eu sei que quando ele sai do solo, ele sai com a velocidade de 80 metros por segundo do eixo Y, não é isso? Então, usando essa propriedade aqui, ó, quando ele voltar para o solo, ou seja, vai ter a mesma altura aqui, a altura zero, ele vai ter uma componente y aqui, ó, de menos 80 metros por segundo. Beleza? Aí o que eu faço com essa informação? Eu posso usar essa segunda equação aqui, ó. Vy igual a V0y mais AT. Se eu uso essa equação, o que eu vou ter? Ó, Vy é igual a V0y mais AT.
Vy é a velocidade final. A velocidade final aqui seria menos 80. V0y é 80. A aceleração é menos 10. Ó, tem uma equação simples para resolver. Esse t passa para o lado de lá, ó, vai ficar 10t. Esse menos 80 vai somar com esse 80. Aqui 80 com 80 vai dar 160. Que divide 10. T fecha em 16 segundos. Tudo bem? Então essa é uma alternativa aí que você pode aproveitar da propriedade do movimento projeto, da simetria dele. E aí, Entendi. galera? Ficou confuso? Sejam honestos. O primeiro jeito é melhor, o segundo jeito não. Não entendi nenhum Pra dos mim tá tranquilo. dois. Estou em desespero nesse momento. Beleza. Silêncio significa que todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Letra C agora. Olha só. Cadê? Peraí, me perdi aqui. Aqui, achei. Letra C, eu quero saber a altura máxima do corpo. Como eu posso determinar isso aí, galera? Como é que eu acho essa altura máxima do corpo? Como é que a gente faz isso? Tem que olhar aqui, ó, para as equações, ó. Para as equações e para os dados, tá? Então, vamos lá. A altura. Qual é a letra que a gente usa para poder representar a altura, galera? Y. Show. Então tem que ir nas equações que tem Y. Então essa aqui já não vou usar, ó. Essa aqui não tem Y, então isso aqui não vai me servir para nada. Quem que tem Y? Essa primeira tem Y, não é isso? A segunda tem Y? Sim. Não, a segunda não tem não, ó. É só V. Ah, tá. Desculpa. Né? A segunda não tem Y. Tem VY, mas o Y aqui é Uhum. só o índice, né? Entendi. Para indicar a componente X. Então vai ser a primeira ou a terceira, ó. Uma dessas duas aqui eu vou ter que usar. Né? Na primeira, será que dá pra gente descobrir a altura máxima pela primeira? Eu vou querer então saber aqui o Y. Eu sei a altura inicial, que vale quanto? 0. 0. Eu sei a componente V0Y, que vale quanto, ó? 80. Eu sei a aceleração, menos 10. E o tempo de subida, eu sei? Quanto tempo ele demora para subir? 16. Não, mas o 16 é o tempo para ele subir e descer. 8? Isso, metade. Aí é bom o seguinte, é metade porque esse problema é simétrico, né? Se eu começasse ele de uma altura H aqui, ó, não seria metade, tudo bem? Mas aí nesse caso, para esse problema seria metade. Então eu poderia usar essa equação aqui, né? Teria todos os dados para poder achar a altura, né? Sei o y0, v0y, aceleração e sei o tempo, tá? E a terceira aqui, Torricelli, será que dá para achar também? Ó, Vy é a velocidade final dele na altura máxima, né? Qual é a velocidade dele na altura máxima? 0. 0, Zero. tá aqui, isso aí. Então essa informação eu sei. Velocidade inicial dele, 80. Aceleração, menos 10. Delta Y, né, incógnito. Então eu também poderia usar a Torricelli. As duas aqui, ó, podem ser usadas. Para diferenciar, eu vou usar a Torricelli, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta Y. Delta Y, lembra que ele é o Y final menos o Y inicial. Tá? Perdeu o foco aí, né? Calma aí. Volta foco. Volta foco. Olha o poder do cara. Demorou. Aí esse cara aqui então ele vai ser 0, porque ele vai estar na altura máxima. Esse cara aqui vai ser 80 ao quadrado. Essa aceleração aqui vai ser menos 10. Esse y é a altura máxima, é a nossa incógnita. Já vou até colocar um ym aqui para enfatizar de máximo. Esse y0 aqui vale 0, né? Partiu do solo. Então é só fazer a conta. 0. 80 ao quadrado, isso aqui vai dar 6.400. Isso aqui vai dar menos 20, que multiplica y máximo. Aí esse menos 20 passa para lá, vai ficar aqui, ó, 20, y máximo é igual a 6.400, y máximo então é
6.400 que divide 20. 640 que divide 2. Isso vai me dar 320 metros. Então, essa é a altura máxima. Show? Show de bola? Sim. Sim. Tá claro isso aí? E agora, então, para fechar a questão 1, ele quer saber o seguinte: qual que é o alcance? Né? O alcance é a distância horizontal. Qual é o máximo na horizontal que ele andou? Na horizontal, qual é a equação que eu posso usar na horizontal? A de X lá. Isso, só tem essa. Tem que ser a de x. Então, ó, x. Então, ó, x é igual a um x0 mais um v0x vezes o t. Eu quero saber agora o x. x0 vale 0. v0x a gente calculou aqui, ó, 60. Tempo é o tempo total, né? Porque agora você quer saber o tempo que ele demora para voltar ao solo. Então, o tempo que ele demora vir para cá, para saber o x total. Então, o tempo é total 16. 16. Então, meu x vai ser quem? 60 que multiplica 16. Valendo R$1 milhão. Quanto que vale isso aí? 960. 960. Essa menina vai ganhar tudo aí, ó. Isso aí. Show? Então tá aí, ó. Respondido. Letra... Ou melhor, todos os itens da questão 1. Né? E aí? Como vocês... E aí, o que vocês estão achando? Tá dando pra tirar dúvida? Tá dando pra entender alguma coisa? Parece tão fácil quando você faz assim. Mas é fácil, cara. É só praticar, pô. É porque é um negócio novo. Quando é novidade, aí às vezes você demora. Você tem um tempo, né? Todo mundo tem uma curva de aprendizagem. Então quando você começa devagar. Aí depois você vai subindo. Aí depois você vai estar voando. Entendeu? Vai aprender Eu rápido. vou ter que botar o básico. Mas e se o movimento for parabólico? Esse é o parabólico. Ah, você vai voar em parábola. Felipe acabou de entrar porque o Felipe estava no dentista. Você tirou o siso também, Felipe? Várias pessoas aqui no grupo já tiraram o siso. E eles estão relatando uma experiência muito positiva do dentista. Eles adoraram tirar o siso. Felipe? 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 Não. Então tá bom, Letícia. Se tá diminuindo o número das cabeças do bicho, já tá bom. Show. Então vamos aqui agora para a questão 4, tá? Eu vou projetar ela aqui para vocês poderem ver e relembrar a questão 4. Então a questão 4 é essa, ó. Vou confessar um negócio para vocês, cara. Eu tenho medo de dentista. Eu fiquei o ano de 2018 marcando o dentista e não indo várias vezes. Eu fiz isso umas 4 vezes. Eu marcava e não ia porque eu ficava com medo de ir pro dentista. Aí na quinta vez que eu fui, o cara desistiu, ele atrasou. Aí só na sexta vez que eu fui atendido. Sério mesmo, juro pra vocês, morro de medo de dentista. Aquele motorzinho, toda hora eu fico imaginando aquele cara espirrar com aquele motor na minha boca. E falar, oh meu Deus, que gastura que me dá. Vamos lá. Questão 4 agora. Agora é o seguinte, um corpo está a uma altura inicial de 10 metros, então ele não está mais no solo. Eu vou desenhar aqui é o solo. Sempre faz uma representação da figura, né? E aqui, ó, vou colocar aqui, sei lá, um penhasco, né? Esse penhasco tem uma altura H0, tá? Um Y0, né? Y0. E esse Y0, ele vale 10 metros. Então ele não partiu mais do solo, ele partiu de uma altura Y0. Aí ele vai ser lançado aqui com a velocidade inicial V0, onde V0 vale 20 metros por segundo. É isso? É.
E esse lançamento vai fazer um ângulo θ com a horizontal. Então, desenho essa linha pontilhada aqui, representar a horizontal. Aqui meu ângulo θ. E esse θ vale 30 graus. Ok. Além disso, a gravidade no local vale em módulo 10, mas a gente sabe que o valor correto é menos 10 porque ela sempre aponta para baixo, né? E nisso ele quer saber primeiro o tempo total do móvel até atingir o solo, ou seja, ele vai executar aqui um movimento projétil. Então ele vai sair daqui do solo, vai chegar até uma altura máxima e depois vai voltar, ó. Não, vai sair do alto de um penhasco, né? Chegar na altura máxima e depois voltar no solo. Show? Então esse é o problema, tá? E aí, a letra A, ele quer saber o tempo total. Aí, de novo, qual que é a ideia que a gente tem que fazer? Como é que a gente busca? Sempre você vai ter que procurar alguma equação, né? Então, como é que você vai fazer para buscar? Primeiro, olha para os dados e aí olha para a equação. A equação ficou aqui atrás, ó. Essas são as equações, tá? Eu quero saber o T. Então, quais são as equações que tem T? Essa aqui tem T, essa aqui tem T, essa aqui tem T, Torricelli não tem T, então Torricelli eu não vou usar, né? Qual dessas três aí, galera, vocês acham que vai ser a melhor para a gente poder descobrir esse tempo? Professor, acho que você não tá compartilhando a câmera, não. Não sei se é só pra mim, mas não tá aparecendo no papel. Não, dei mole. E eu escrevi um tanto de coisa já. Então tá aqui, ó. Esse é o desenho que eu fiz, beleza? Ele vai ser lançado aqui de um alto de um penhasco, de altura 10 metros. Esse é o ângulo θ. V0 é a velocidade, gravidade menos 10, tudo bem? Então esses são os nossos dados. Agora eu estou vendo o seguinte, para descobrir o tempo total dele até ele atingir o solo, eu tenho que olhar para essas equações aqui, ó. Estão vendo agora? Sim. Qual dessas três equações é a melhor equação para a gente poder responder isso aí? É para achar o T. A gente tem que descobrir os valores com o seno e o cosseno primeiro, não tem? Não, De- a gente vai fazer isso, mas antes de fazer isso, vamos tentar ver quais são a melhor equação para achar o tempo. É a segunda? Essa aqui? É. Não, pera, não, esquece. Esquece. Esqueci. Acho que é a primeira. Essa aqui? É. Isso. Vamos verificar, né? Eu quero saber o T já tá aí. Aceleração eu sei? Menos 10. V0y eu sei? Eu não tenho informação de V0y, mas eu tenho V0 e eu tenho θ. E aí a gente calculou na letra A da questão 1 como determinar a componente y sabendo a velocidade e o ângulo, correto? Então tem como saber o V0y. Y0, qual que é a altura inicial dele? Tá dado aqui, ó. 10 metros. Se você quer saber o tempo total dele, qual vai ser a altura final dele? 0. 0. Então é aquela equação mesmo. Show? Então vamos lá, vamos resolver ela. Então a gente tem aqui, ó. Y é igual a um Y0 mais um V0Y vezes o T mais um A vezes um T ao quadrado sobre 2. Aí você já sabe, né? O A é menos 10, o Y0 é 10, o V0Y eu não sei ele, mas eu sei como calcular. Como é que a gente calcula o V0Y? Como é que eu descubro a componente y da velocidade? Eu vou ter que usar seno ou cosseno, né? Eu vou ter que pegar esse vetor V0 e vou ter que decompor ele uma componente aqui, ó, V0x e uma componente aqui, ó, V0y. Qual que eu uso para poder decompor aqui e achar o V0y? Seno ou cosseno? E aí? Seno. Seno. Muito bem, garoto. E garota, garotos e garotas. Seno de θ é o quê? Cateto oposto,
que é o V0y sobre a hipotenusa V0. Seno de θ é seno de 30, né? Θ é 30. Seno de 30 vale meio. V0y é a incógnita, V0 vale 20. Então, o V0y vai ser 10 metros por segundo. Então, acabei de descobrir a componente. Vou pegar essa informação, vou jogar aqui, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, a altura final é 0, porque ele vai estar no solo. A altura inicial é 10. Espera aí, a câmera não está ajudando. Aqui, 10. Esse cara aqui é 10 também, T. A aceleração vale menos 10, que divide 2, T ao quadrado. Isso aqui vai dar, então, 0. 10 mais 10t. 10 que divide 2, menos 5t ao quadrado. Dá para dividir todo mundo por 5, né? Então, aqui ficaria 2 mais 2t menos t ao quadrado. Agora eu tenho a equação que... uma equação do segundo grau que a gente tem que resolver por Bhaskara, né? Então, eu vou ter que achar aqui o discriminante. O delta, que é quem? É b ao quadrado menos 4ac. B é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 2. Isso aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, menos com esse menos vai dar mais 8. Esse mais 8 com esse 2 ao quadrado, que é 4, 8 mais 4 vai dar 12, tá? Aí a gente vai ter agora as raízes, né? T é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, T vai ser menos 2 mais ou menos raiz de 12, que divide 2 vezes menos 1. Então, eu vou ter aqui um T', que vai ser esse menos aqui, ó, com esse menos 2, vai ficar positivo, né? Tá? Então, aqui vai ficar um 2 menos raiz de 12, que divide 2. E o outro aqui vai ficar um 2 mais raiz de 12, que divide 2. Esse raiz de 12 é um número maior do que 2. Então, essa raiz aqui, ó, ela é negativa. Não faz sentido a gente falar tempo negativo, então a gente vai ignorar essa solução. Essa solução não vai corresponder ao problema físico. Então, essa aqui vai ser a solução do problema físico, ó. 2 raiz de 12. 2 mais raiz de 12 sobre 2, né? Beleza? Então, esse é o tempo total que ele demora para chegar no solo. Tranquilo, galera? Alguém? Sim. Show. Isso, então, foi a letra A. Na letra B, ele quer saber a altura máxima. Como é que a gente pode calcular essa altura máxima? Cosseno. Não, cosseno não. Cosseno é para achar componente x. Vamos lá, olha para a equação. Olha para as equações, tem que sempre estar anotado com vocês, ó. Deixa o foco voltar, volta foco. Volta, meu filho, volta aqui, ó, isso, voltou. Então, qual é a que tem y? É a primeira ou a terceira? Beleza? Qual que é a melhor para a gente usar para poder achar essa altura? Terceira? Terceira. Porque a primeira eu ia precisar do tempo e eu não sei o tempo para ele subir. Posso até determinar o tempo pela segunda, mas aí eu teria que usar duas equações, né? Para ser rápido, vamos na terceira, Torricelli. Então aqui, ó, letra B. Letra B aqui, então, ó, Vy ao quadrado é igual a um V0y ao quadrado, mais 2 vezes a delta y. Delta y é y menos y0. Vy é a velocidade dele na altura máxima. Quanto que vale a velocidade na altura máxima? Aqui, ó, na altura máxima, Vy vale quanto? 0. Então, esse termo aqui vai ser 0. V0y a gente calculou, tá aqui, ó, 10. 2 vezes A, que é menos 10, vezes Y, que é o que a gente quer saber, que é a altura máxima, menos o Y0, que vale 10.
Então, esse aqui vai dar 0. 10 ao quadrado aqui vai dar 100. Menos 2 vezes menos 10 aqui, ó. Menos 20. Y máximo menos 10. 0 é igual a 100. Menos 20 y máximo. 20 com 10 aqui vai dar menos 200. Desculpa, mais, né? Porque menos com menos aqui vai dar mais. Esse 20 passa para lá. Vai ficar aqui, ó. 20 y máximo. 100 mais 200 vai dar 300. 300 que divide 20. Que é um y. Isso vai me dar um y máximo de 15 metros. Então, ele partiu da altura de 10, subiu mais 5 metros até alcançar os 15 metros. Tranquilo? Está determinada aí a nossa altura máxima. Normalmente, a Torricelli vai ser sempre uma boa pedida para poder achar a altura máxima, né? Porque você sabe que lá em cima a velocidade em y é 0. Então, você já cancela um termo da equação, então já fica imediato. Não é uma regra, né? Mas assim, é uma indicação, né? Torricelli é sempre uma boa indicação. Tudo bem? E aí, para fechar, a letra C é o alcance. Ou seja, em x, né? No máximo ele deslocou quanto em x? Como é que a gente pode resolver isso aí, galera? X igual a x0 mais v0x. Show de bola. Muito bem. X é igual... Opa. Aí tem um detalhe, ó. O tempo eu sei, né? O tempo total é esse aqui, ó. Esse negócio esquisito. x0 é 0. V0x eu não sei como é que a gente acha o V0x. Aí agora sim vou ter que usar o cosseno. Cosseno de 30 é V0x sobre V0. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. V0x é incógnita. V0 é 20. Então V0x aqui vai dar o quê? 10 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Aí agora sim eu achei a componente x da velocidade. Vou voltar para essa equação. Então, x é igual a 1, 0, mais esse V0x, que é 10 raiz de 3, vezes esse tempo esquisitão aí, ó. Esse tempo esquisitão é o que? 2 mais raiz de 12 sobre 2. Esse 2 vai cancelar com esse 10 aqui, vai dar 5, ó. Esse x vai ficar 5 raiz de 3, que vai multiplicar aqui, ó, 2 mais raiz de 12. Então, aqui vai ficar um 10 raiz de 3. Mais aqui, ó, esse raiz de 3 vai multiplicar com esse raiz de 12, vai dar raiz de 36, que é 6, que multiplica o 5 vai dar 30. Vai sobrar um 30 aqui, ó. Depois você faz passo a passo aí que você vai sacar que vai dar 30. Então, essa aqui é meu alcance. Raiz de 3 normalmente é aproximadamente 1,7, né? 1,7 vezes 10 vai dar 17, mais 30, então esse x aqui seria aproximadamente 47 metros. Tá bom? Então tá resolvido aí, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Um comentário? Eu ainda não entendi essa questão. Fala, mas qual é a parte que você não entendeu? Por que que o 10 raiz de 3 virou 5 raiz de 3 e o 2 mais raiz de 12 ficou ao quadrado? Show de bola. Tá, eu embolei aqui, ó. Isso aqui é uma linha. Tudo bem? Esse 2 que divide aqui esse cara, eu joguei ele para poder dividir esse 10. Entendeu? Eu posso fazer Beleza. isso. Eu posso fazer isso. Tá? Então, esse 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui vai ficar 5 raiz de 3. 5 raiz de 3, você vai multiplicar esse 2. Vai dar 10 raiz de 3. E depois 5 raiz de 3, que multiplica esse raiz de 12. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Estou sem espaço. Vou fazer aqui, ó. 5 raiz de 3 vezes raiz de 12. Isso é a mesma coisa que 5 raiz de 3 vezes 12, tá vendo? Que é 5 raiz de 36. Raiz de 36 é 5 vezes 6, que é 30. Entendi. Sacou? Obrigado. Aqui eu fiz mais rápido, mas aí passo a passo você conseguiu pegar, né? Mais algum comentário, galera? Pode falar. Agora é a hora de vocês falarem.
Ninguém quer comentar nada. Aline, 0 defeitos. Isadora, o último dente que eu tirei foi um estudante de odontologia que tinha a mão tremida. Seu irmão é que faz odonto ou ele faz medicina? Né, o Rômulo? Uai, eu tô confundindo você então com outra pessoa. Quem é o Rômulo? Tinha a menina que era irmã do Rômulo. Ah, essa aí, a Heloísa. Isso aí, show. Se vê sangue. Demorou. Isso aí. Eu lembro do Rômulo. É, Luiz, eu sei muita história do Rômulo, rapaz. Eu não sei nem se eu posso te contar, tá? Mas sei muita coisa que ele fez. Espera aí, deixa eu parar a gravação aqui, porque senão vai gravar as coisas que eu vou contar do Rômulo.